Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa descoberta científica incrível que pode ter revelado um novo motivo para um problema antigo. Por que nossas artérias ficam doentes? E o segredo, acredite, está na vida dupla de uma única proteína. Então, vamos lá. Sabe uma coisa que sempre intrigou a ciência? A aterosclerose, o tal do endurecimento das artérias, não acontece por igual no corpo todo. Parece que ela tem os seus lugares preferidos, sabe? Geralmente em curvas e ramificações dos vasos sanguíneos. Mas por quê? A primeira pista está na força do nosso próprio sangue. O nome técnico para essa força é tensão de cisalhamento do fluido, ou FSS. Mas, para simplificar, imagina o sangue fluindo e raspando de leve na parede de dentro das artérias. É tipo um atrito constante. E as células que revestem essa parede, as células endoteliais, elas sentem essa força o tempo todo. E o jeito que elas sentem, isso muda tudo. E é aí que a coisa fica interessante, olha só que paradoxo. Nos trechos retos das artérias, onde o sangue corre liso, forte, ali as artérias ficam ótimas, protegidas. Agora, naquelas curvas e bifurcações, onde o fluxo é mais fraco, meio bagunçado, aí o problema começa. É ali que as placas de gordura adoram se instalar. Ou seja, o mesmíssimo sangue pode proteger ou pode levar à doença. Tudo depende de como ele está fluindo. Para tentar resolver esse quebra-cabeça, a ciência focou numa personagem principal, uma proteína chamada JAGED1. E por muito tempo todo mundo achava que sabia exatamente qual era o papel dela nessa história. O trabalho que todo mundo conhecia da JAGED1 era o de mensageira. Pensa assim, ela fica ali na superfície de uma célula e quando encosta num receptor de uma célula vizinha, um tal de NOT, é como se ela tocasse uma campainha. Esse toque de campainha manda um recado lá para dentro da outra célula dizendo: "Ei, muda aí o que você está fazendo." Esse era o trabalho oficial dela, a função canônica. Só que sempre tem um só que, né? Quando os pesquisadores foram olhar mais de perto, eles acharam uma pista que não batia com a história. O comportamento da JAGED1 tinha algo de muito esquisito ali. O que eles descobriram? Que a JAGED1 aparecia em quantidades enormes, justamente naquelas áreas problemáticas das artérias, sabe? Aquelas com fluxo ruim, onde a aterosclerose gosta de começar. Basicamente, ela foi encontrada na cena do crime. E esses dados aqui mostram isso claramente. Os cientistas foram medir e viram que a produção de JAGED1 atingiu o pico justamente com um fluxo mais fraco, moderado, o tipo exato de fluxo que a gente vê nessas áreas que ficam doentes. Quando o fluxo ficava mais forte e saudável, a produção dela caía. A suspeita estava se confirmando. Isso criou um problemão na cabeça de todo mundo. Pensa comigo. Se tem muito mais GH1 nessas áreas ruins, seria lógico esperar que ela estivesse tocando um monte de campainhas nas células vizinhas, certo? A lógica seria essa. Mas não era bem isso que estava acontecendo. E aqui está a grande virada da história. A ativação do NOT, que é o resultado do toque de campainha, continuava a mesma. Tinha JAGED1 sobrando por ali, mas o número de campainhas tocadas não aumentava. Então, a pergunta que ficou no ar foi: se ela não está fazendo mais do trabalho que a gente conhece, o que raios ela está fazendo? E foi aí que surgiu uma hipótese totalmente nova, bem ousada. E se a JAGED1 tivesse um segundo emprego? Uma identidade secreta? Para testar essa ideia, eles bolaram um experimento super inteligente. Eles pegaram umas bolinhas magnéticas minúsculas e colaram elas na proteína JAGED1 ali na célula viva. Aí, com um ímã, eles literalmente puxaram a proteína. A ideia era imitar a forcinha que o fluxo de sangue faz nela. A grande questão era, será que a JAGED1 reagiria a um puxão físico direto nela? E a resposta foi sim. Um sim gigantesco. A JAGED1 não estava só mandando recado para a vizinha. Ela estava sentindo a força na sua própria casa, na sua própria célula. Ela não era só uma mensageira, ela era um sensor. E o mecanismo é este aqui. O simples ato de puxar a JAG1 disparou uma sequência de reações químicas dentro da célula que não tinha nada a ver com o trabalho de mensageira dela. Era um caminho totalmente novo, um papel que ninguém conhecia, um papel não canônico. Então, resumindo a ópera, a JAGED1 tem uma vida dupla. O trabalho do dia a dia, que todo mundo conhecia, é ser mensageira entre as células. Mas a identidade secreta dela é ser um sensor de movimento para sua própria célula, sentindo diretamente a força do fluxo sanguíneo. Ok, identidade secreta revelada. E daí? Bom, é agora que a gente começa a entender como isso pode finalmente decifrar o código da aterosclerose. Como é que esse trabalho secreto explica o problema real das artérias entupidas?
Claro, uma coisa é ver isso numa placa de laboratório. Outra é ver na vida real. Para confirmar, os pesquisadores foram estudar um organismo vivo, o peixinho zebra. Pode parecer estranho, mas o sistema cardiovascular dele, no começo da vida, é bem parecido com o nosso. E o resultado, olha, é impressionante. Na esquerda, a gente vê um coração de peixe zebra se desenvolvendo normalmente. Na direita, quando eles tiraram o gene da JAG1, o resultado foi bem ruim. O peixe desenvolveu defeitos cardíacos graves, como esse inchaço em volta do coração, conhecido como edema pericárdico. E o mais importante de tudo, os testes confirmaram a teoria da identidade secreta. Tirar a JAG1 atrapalhou a sinalização ligada ao estresse mecânico, mas, e isso é crucial, não mexeu em nada na sinalização do NOT, o trabalho de mensageira. Era a prova de que o seu papel como sensor é vital para a saúde do coração. E agora, as peças do quebra-cabeça começam a se encaixar. Essa identidade secreta parece ser a chave que faltava para a gente entender aquele mistério lá do começo. Por que as artérias entopem justo onde o fluxo de sangue é ruim? A nova teoria é mais ou menos assim. Nessas áreas de fluxo ruim, tem JAG1 de sobra. Aí, o seu lado sensor fica super ativado por causa da turbulência e acaba ligando sinais que, bem, promovem a doença. E para piorar, essa superpopulação de JAG1 pode acabar atrapalhando outros sinais que deveriam proteger a artéria. É literalmente a tempestade perfeita para a doença aparecer. E tudo isso nos deixa como uma pergunta instigante para o futuro. Se a JAG1 tem duas caras, uma boa e uma que pode ser bem ruim, será que um dia a gente conseguiria criar um remédio que bloqueia seletivamente só a função de sensor que causa a doença, mas deixa o trabalho essencial de mensageiro em paz? Essa descoberta não é só uma curiosidade. Ela abre um caminho completamente novo para o tratamento de doenças do coração.